Sobre o grande fardo andava, fardo de vergonha e dor, mas que sua mão tocou-me e já não ando mais em negro. Tocou-me, Jesus, tocou-me, e de prazer me transbordou. Algo precioso eu sei, tocou-me, feliz eu sou. Meus amigos, meus queridos internautas, meus queridos pastores amigos, minhas ovelhas, Igreja Batista de Marangatu, em Santo Antônio de Pádua, minhas queridas filhas que estão em Santo Antônio de Pádua, minha filha que se encontra em Vitória do Espírito Santo, e minha filha que se encontra aqui diante de mim, e minha esposa que está aqui também diante de mim. Com muita alegria nesta noite, eu vou falar sobre alguém que tem o poder sobre a morte. A temível morte. Alguém que tem poder sobre a morte. Para isso, nós vamos depressinha, com poucas palavras, estudar um texto que João escreveu no capítulo 11. Nós vamos simplesmente pedir à irmã Maria Helena, por favor, que faça a leitura do capítulo 11, verso 1. O restante nós vamos estudar nesta hora. Vamos ouvir a irmã Maria Helena com calma e paciência. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava enfermo um certo Lázaro, da aldeia de Betânia. Aquele lugar residia Maria e sua irmã. Na verdade, o texto logo inicia dizendo que uma daquelas mulheres ungiu os pés de Jesus anteriormente com óleo caríssimo, enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, e foi uma coisa extraordinária na casa onde estavam todas aquelas pessoas. E agora está falando sobre Maria e sua irmã, que tinham um problema um pouco sério na sua casa. O seu irmão Lázaro estava doente. E elas, segundo o capítulo 11, no versículo 1 e 2, e estendendo-se até o versículo 3 e 4, elas resolveram descobrir onde estava Jesus com seus apóstolos e mandar convidar a Jesus para ir na sua casa, que o homem que Jesus amava, que era Lázaro, estava enfermo. Na verdade, a Bíblia diz que ela enviou uma mensageira, isto é, geralmente envia um mensageiro. O texto diz que elas enviaram uma mensageira para poder chegar a Jesus e dizer a Jesus que Lázaro estava doente, que ele precisava voltar naquela aldeia para poder curar Lázaro. Ela sabia que Jesus tinha poder para curar o seu amigo Lázaro. E aquela mulher foi onde estava, como mensageira, foi onde estava o Senhor Jesus. E ali comunicou a Jesus que Lázaro estava doente. E Jesus falou para ela, para a mensageira, que aquela doença, aquele caso, era para glorificar o nome de Deus.
Interessante, meus pesados amigos, meus queridos irmãos, que passou um determinado tempo de dias e Jesus falou para os discípulos que Lázaro tinha morrido. E falou que nós vamos lá para poder acordá-lo. Para Jesus, Lázaro estava dormindo. Para o mundo, ele estava morto. E Jesus foi na casa de Maria e Marta, chegando lá com os apóstolos, aconteceu uma coisa extraordinária. O que aconteceu? Aconteceu que Jesus chegou naquele lugar, Lázaro já estava morto, já tinha sido enterrado. Já fazia 4 dias que Lázaro tinha sido enterrado. E Jesus, quando chegou, Marta e Maria acabaram falando com ele assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus falou: onde o puseste? Aí uma delas falou: Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Vamos lá onde vocês puseram o meu amigo Lázaro. E chegando no túmulo, mandou que tirasse a pedra. O povo em volta, mas já cheira mal, tirai a pedra. E aí, tiraram a pedra que estava sobre o túmulo. Jesus deu aquele grito de glória: Lázaro, sai para fora! E Lázaro ouviu a voz de Jesus, levantou e saiu do túmulo vivo e são, sem ter problema nenhum. Eu vou aqui apresentar 2 vertentes de assuntos inerentes ao que nós lemos, para você que está me vendo e me ouvindo nessa hora. O primeiro é: a pessoa que crê em Jesus Cristo, ainda que estiver morto, ele vai ouvir a voz de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quem crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. O segundo ponto, além da pessoa estar morta e ouvir a voz de Jesus Cristo, eu quero passar para você a mesma situação. Ouça a voz de Jesus Cristo enquanto você está vivo, para você prosperar na sua vida. Há um segundo ponto aí que eu quero discutir também com você. É o poder que Jesus tem sobre tudo. Veja vocês que a morte, ninguém ainda até hoje teve poder sobre a morte, a não ser Jesus Cristo. E ele, quando dá o seu grito, não há ninguém que possa dizer o contrário, porque o seu poder é superior a tudo. Jesus é o poder, Jesus é a graça, Jesus é tudo. Há um terceiro ponto que eu quero falar com vocês também nesta noite, para poder terminar, nós estamos ao fim. Há uma coisa que você precisa saber. Marta e Maria, quando viu que Lázaro estava doente, em primeiro lugar mandaram chamar Jesus. Você que está me vendo, você que está me ouvindo, você ouviu o fardo pesado que nós cantamos inicialmente. Então você, quando tiver um problema, tem um lugar que você deve procurar, uma pessoa que você deve procurar e um lugar que você deve procurar. O lugar é pensar que é o céu. E a pessoa você tem que pensar que é Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: buscai o Senhor enquanto pode achar. Em outro lugar diz assim: invocai o seu santo nome. Há um propósito também na Bíblia em dizer que Jesus é o único e eterno Salvador da sua alma. Juntando todas essas coisas que eu falei, eu quero usar uma palavra para encerrar.
Você está com problema? Se você estiver com problema, qualquer problema que for, o conselho é você procurar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único e eterno Salvador de sua alma. Ele tem poder até sobre a morte. Que Deus o abençoe e que Deus nos abençoe. E assim, muito obrigado. Está encerrado o nosso trabalho nesta noite.